Anderson Torres, o secretário de Justiça do Distrito Federal, que nada fez perante os ataques de domingo, ex-ministro da Justiça de Jair Bolsonaro, tinha em casa a minuto o esboço de um decreto de golpe de Estado. Jair Bolsonaro o assinaria, implantaria o estado de defesa e faria uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e quebraria o sigilo dos seus ministros. O objetivo era ir atrás do presidente da Casa, Alexandre de Moraes, e anular as eleições presidenciais. Uma comissão de regularidade eleitoral seria comandada pelos militares. O ex-comandante do Exército, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ele mandaria em tudo. Vejam, de acordo com a Constituição brasileira, estado de defesa é algo que você decreta em um lugar, não sobre um órgão. Não tem estado de defesa sobre o TSE, isso não existe legalmente. Mas também não importa, né? Porque esse troço seria de cara a rasgar a Constituição. Se esse decreto fosse levado a cabo, seria um golpe de Estado. A prisão de Anderson Torres já foi decretada. Ele está nos Estados Unidos, fica dizendo que vai se entregar, que vai retornar, mas ainda não o fez. Torres reconheceu que o documento existe, mas disse que é uma proposta que recebeu e queria triturar. Não basta. Era ministro da Justiça, alguém sugeriu a ele por escrito que desse um golpe de Estado. Ao não ordenar uma investigação imediata, prevaricou, se omitiu na sua responsabilidade, crime cometido. Agora vai ter de se haver com a justiça. Tem uma expressão americana. Well, that escalated quickly, hein? Essa investigação chegou muito longe e muito rápido. Já temos provas de que o ministro da Justiça estava trabalhando com a possibilidade de um golpe de Estado, e isso mais ou menos na mesma época em que os generais Heleno e Braga Neto estavam por ali dizendo para os apoiadores do ex-presidente, a gente tem vários vídeos, aguardem mais um pouco, porque algo está para acontecer. O quebra-cabeças ainda não está armado, mas o ex-ministro vai ser preso e vai ter muito interesse em fazer uma delação premiada. E olha, ele respondia diretamente ao presidente Jair Bolsonaro. Pois é, that escalated quickly. E hoje vamos encarar aqui num ponto de partida perguntas, comentários de vocês sobre esses assuntos. Vamos lá? Mas antes, me permitam pedir as suas assinaturas. Eu falo sério, tá? Democracias precisam de imprensa livre e imprensa precisa fazer sentido. Ela precisa se encaixar no cotidiano de vocês, e o cotidiano de vocês hoje é digital. Se o meio se encaixa na vida de vocês, se ajuda a compreender o que se passa no Brasil e no mundo, se de alguma forma torna vocês melhores eleitores, então considerem a possibilidade de assinar. R$10 por mês. Permite que a gente siga em frente. O jornalismo serve para jogar uma luz sobre o mundo, como diz a turma do Washington Post. A democracia, ela morre no escuro. Eu sou Pedro Doria, editor do Meio, e esse é o ponto de partida. Eu pesquei alguns comentários aqui que foram feitos nos últimos dois vídeos e me parece que abrem espaço, são comentários e perguntas que abrem espaço para a gente ter algumas das conversas importantes de termos nesse momento. Então o primeiro é eu gosto do nome, Thiago Blues Jazz Guitar. Os generais recebem ordem da CIA, são todos vendidos, corruptos e ideologizados. Tiago, eu não sei se os generais são corruptos e vendidos. Sim, tem uma carga ideológica de direita e um nacionalismo meio ignorante, né? Eles são muito ignorantes a respeito da história do Brasil. Não me parece que eles entendam direito o que aconteceu na história do Brasil. Mas eu queria pegar, em particular, esse seu comentário, recebem ordens da CIA. Porque isso é uma coisa que, em muitos contextos diferentes, eu ouço a respeito de gente de esquerda em geral, entendeu? Essa ideia de que a CIA... Vamos lá. De onde que vem essa ideia de que
a CIA está controlando as coisas. Veio do Irã nos anos 50, quando houve um golpe de Estado que foi de fato organizado pela CIA contra um primeiro-ministro chamado Mossadegh. E essa é uma história bastante conhecida. Foi o golpe de Estado que era um cara nacionalista, seria um trabalhista aqui no Brasil, né? Uma espécie de Getúlio Vargas, muito carismático, se emocionava muito, era muito comum o Mossadegh começar a fazer discursos, chorar, tudo mais. Uma espécie de Getúlio iraniano. E o golpe de Estado que implantou que tornou o Irã uma monarquia ditatorial em cima do Shah Reza Pahlavi foi dado pela CIA. A CIA nos anos 50 e 60 teve uma ação muito intensa. Você tem também vários planos da CIA de assassinato, por exemplo, do Fidel Castro nos primeiros anos após a Revolução. Os próprios americanos têm um monte de teorias conspiratórias envolvendo a CIA, porque, veja, no caso do golpe iraniano, no caso das tentativas de assassinato do Fidel, a CIA estava de fato envolvida. A gente conhece essas histórias. Agora, veja, tem uma coisa que a gente pode falar com bastante conforto a respeito da CIA, que é o seguinte: ela está a serviço da política externa americana. E às vezes eu tenho a impressão que a esquerda parte da esquerda, pelo menos, não compreende que houve uma mudança de visão de compreensão do mundo a respeito do que é a política externa americana a partir ali da virada dos anos 80 para os anos 90, depois do fim da Guerra Fria. A convicção dos Estados Unidos hoje é que o melhor interesse para os Estados Unidos é que aumente o número de democracias que têm um regime de mercado aberto no mundo. É isso que interessa aos Estados Unidos. A partir daí, existem dois pontos de vista. Tem um ponto de vista que é o ponto de vista liberal e há o ponto de vista que é o ponto de vista neoconservador. Os liberais, e politicamente liberais, a gente fala nesse período mais marcadamente do governo Bill Clinton e do governo Barack Obama. O ponto de vista dos liberais, quem melhor trabalhou isso provavelmente foi a Madeleine Albright. A Hillary Clinton um pouco também, mas a Madeleine Albright principalmente, que foi a secretária de Estado, né? Portanto a chanceler, né? A ministra das Relações Exteriores do governo Clinton. Eles acreditam que o papel que os Estados Unidos pode fazer no mundo, se o interesse do país é a expansão de democracias, porque isso abre mercados para o comércio americano, eles acreditam que a melhor maneira dos Estados Unidos fazer isso é principalmente através de soft power. Então, é um incentivo de muitas ONGs que possibilitam instrumentos de transparência, né? Tipo a Open Society, por exemplo, é muito importante, né? Essas ONGs estimulam estruturas dentro da sociedade civil que podem, de alguma forma, fortalecer as democracias. Eles não fazem isso porque são bonzinhos, eles fazem isso porque eles consideram que vai ter mais mercado, entendeu? Vai ter mais gente querendo comprar coisa americana. No fim das contas, a lógica é essa, uma lógica comercial. Agora, a principal diferença entre os liberais e os neoconservadores é o seguinte: os liberais, da maneira como eles compreendem política, talvez o principal nome seja o do Francis Fukuyama, como cientista político desse grupo. Da maneira como eles compreendem política, democracia nasce de baixo para cima. Quer dizer, uma sociedade precisa desejar ter um Estado democrático.
Não é uma coisa que você impõe de cima para baixo. Então, por isso que a principal ferramenta é essa coisa tipo ONGs, bolsas de estudo, tudo mais, né? Quer dizer, você ajuda a criar na sociedade um ambiente de desejo por democracia, mas não é muito mais que você pode fazer. Ou a sociedade quer aquilo ou não quer. Agora, os neoconservadores acreditam, o Paul Wolfowitz era um cara muito importante, o governo mais notadamente neoconservador que a gente teve foi o governo George W. Bush. Eles acreditam que dá para impor de cima para baixo uma democracia. Foi o que eles tentaram fazer no Iraque. Eles entraram numas de que eles conseguiriam invadir o Iraque, derrubar o Saddam Hussein, implantar ali um regime democrático e que isso contaminaria o resto do Oriente Médio e, portanto, derrubaria a OPEP e eles poderiam ter mais acesso a competição e não um cartel na briga por petróleo. Então, a gente sabe o que aconteceu, né? A guerra do Iraque foi um desastre completo. Você desestruturou politicamente não só o país, como toda a região. Porque, diferentemente da América Latina dos anos 80 para cá, diferentemente da Europa do Leste, né, Europa Oriental dos anos 80 para cá, não há na sociedade do Oriente Médio ainda essa busca por democracia. Você tem alguma coisa no Líbano, você tem alguma coisa na Síria, mas no Iraque, por exemplo, não tinha. Na Arábia Saudita não tem e tal. Quer dizer, enquanto que os liberais, por natureza, se distanciariam dessa região, tipo, não tem nada o que fazer por enquanto, os neoconservadores foram lá e produziram um desastre. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por um motivo muito simples. O governo Joe Biden, na sua política externa, ele está agindo seguindo a linha liberal que o Obama e que o Clinton já tinham seguido. E cara, o governo tem sido muito claro a respeito de que não há espaço para um golpe de Estado ser aceito no Brasil. Entende? Existe uma movimentação por parte do Partido Democrata no Congresso para dificultar a vida do Bolsonaro nos Estados Unidos. Tipo, não é uma expulsão, mas é uma coisa... tipo, tá havendo uma pressão ali. Até o secretário de Defesa, né, que é o responsável pelas Forças Armadas nos Estados Unidos, durante a eleição passada, disse que não seria tolerado uma tentativa de golpe de Estado e que os Estados Unidos reconhecem o sistema eleitoral brasileiro, tudo mais. Quer dizer, nesse momento da história, que é um momento da história muito diferente daquele da Guerra Fria, na Guerra Fria os Estados Unidos consideravam que era do seu interesse era melhor para os Estados Unidos uma ditadura de direita do que a possibilidade de um país virar comunista. Eles eram muito paranoicos a respeito disso. A política externa americana hoje é diferente. A gente não está mais nos anos 60. Isso não quer dizer que daqui a 20 anos os americanos não possam ter outra política externa, porque podem. Essas coisas mudam de acordo com as mudanças do mundo. Mas não existe uma CIA querendo uma ditadura no Brasil, porque a CIA serve aos propósitos da política externa americana, e a política externa americana hoje é uma política externa que considera que, mesmo entre neoconservadores, o melhor para os Estados Unidos é que existam mais democracias no planeta, que isso vai propiciar um ambiente em que os produtos americanos vão ter mais espaço, e que, portanto, os Estados Unidos enriquecem. A lógica é essa. Existe uma coisa forte na esquerda brasileira, na esquerda latino-americana em geral, né? Se vem dos Estados Unidos eu sou contra, porque, enfim, isso é um equívoco. Neste momento, nessa situação, os Estados Unidos são parceiros da democracia brasileira. Os Estados Unidos têm trabalhado ativamente para desestimular
quaisquer tentativas de golpe de Estado no Brasil. E essa ação americana provavelmente explica muito o fato de que nossos militares não fizeram de fato nenhum tipo de movimento mais ativo, inclusive no domingo, tá? Eles gostariam, aí eu já estou falando de uma sensação, eles gostariam do golpe, os militares. Não tem espaço, e em grande parte não tem espaço por causa da política externa americana. A gente não está em 1964 mais. Maria Helena Miranda da Silva. Nosso grande erro foi a anistia. Eles, ao contrário da Argentina e Chile, não responderam por seus crimes bárbaros na ditadura militar. Continuam impunes, se achando e nunca atuando em favor do povo brasileiro e o povo sustentando seus privilégios. Maria Helena, eu pesquei seu vídeo aqui por conta dessa discussão sobre a anistia, porque eu acho ela bastante importante. Eu acho que a gente não deve classificar a anistia como um erro da democracia brasileira. Eu acho que a maioria das pessoas não entendem que a anistia foi negociada por volta de 75, 76, pelo presidente Ernesto Geisel e pelo seu lugar-tenente, que era o general Golbery Couto e Silva. E veja, eles perceberam, eram homens muito inteligentes, eles perceberam que a ditadura não ia durar. Mas naquele momento a ditadura ainda era forte. Então eles construíram a coisa, a anistia, para permitir a soltura de presos políticos, de pessoas que ainda estavam presas no Brasil, para permitir o retorno de gente que estava exilada no exterior, numa época em que a ditadura ainda era forte. Porque fazendo isso naquele momento, e havia uma ansiedade muito grande para que as pessoas pudessem retornar, para que as pessoas fossem libertadas. Se você fizesse naquele momento anistia, o regime conseguia impor que a anistia também valeria para os seus. E foi isso que eles fizeram. Então, essa maneira como nós construímos a anistia no Brasil, não foi a democracia brasileira que fez essa escolha. Se a anistia fosse negociada em 1983, 84, quando já havia gente que não acaba mais na rua pedindo direta já, pedindo abaixo a ditadura, naquele momento a ditadura não teria força, não teria tido força para impor a anistia. Então, é só isso, não é culpa da democracia brasileira. Agora, houve um movimento ali no Supremo Tribunal Federal, bem depois, em que o Supremo teve a oportunidade de dizer que para crimes contra a humanidade a anistia não podia valer. Porque para crimes contra a humanidade, crimes continuados, né? Quando você, por exemplo, mata alguém e esconde o cadáver, isso é um crime continuado. O crime ainda está acontecendo enquanto o cadáver está desaparecido. Crimes como tortura, esses são crimes contra a humanidade. Existem várias convenções internacionais, existe um certo consenso internacional que você não é um crime contra a humanidade, um crime anistiável. Houve um espaço, de fato, para o Supremo Tribunal Federal reconhecer que aquela anistia tinha este aspecto de ilegalidade. E o Supremo não fez isso. A gente tem, de fato, uma tendência a... gente, já passou, deixa para lá, vamos... E esse já passou, deixa para lá, põe panos quentes, é o que permite esses generais de agora, que eram jovens tenentes no tempo da ditadura militar, alguns chegaram a capitão ainda na ditadura, é o que permite a eles esse senso de impunidade, de que de vez em quando você pode ir lá e se meter no regime dos civis, entendeu? Porque essa é a natureza da democracia, o regime dos civis, não é o regime dos armados. Os armados devem ficar subordinados aos civis.
A gente tem que resolver esse negócio sim. Veja, não é que eu esteja discordando de você. Eu só queria fazer essa ressalva. A gente não teve voz no momento que a anistia foi concedida também aos militares. A gente, nós, a sociedade civil, a gente tinha ansiedade para o retorno de gente querida, para a soltura, ainda vivos, dos que estavam presos, né? Então, foi um momento em que não houve escolha. Vamos lá. Valmir Furlan. Pedro, você considera possível ou plausível que o bolsonarismo venha a ser criminalizado? Valmir, eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. Esse decreto que foi encontrado na casa do Anderson Torres, ele é matador, porque ele vai obrigar, ele incrimina tanto o Anderson Torres, ele ferra tanto com o Anderson Torres, ele praticamente põe o Anderson Torres dentro da cadeia. Isso vai obrigar o Anderson Torres a falar. E no momento que ele for obrigado a falar, cara, ele vai ter de falar com... Para ele fazer uma delação premiada, ele vai ter de entregar coisa muito acima dele. Muito acima dele é o presidente Jair Bolsonaro. Entende? Eu acho que nós vamos conhecer o nível ao qual chegou o planejamento de um golpe de Estado. Tudo indica que eles quiseram dar um golpe de Estado, eles não sentiram que tinham apoio internacional para dar, e a partir daí pularam fora, mas eles se organizaram. E tinha gente que queria dar esse golpe de Estado dentro do governo, o Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente vai conhecer essa história toda, e conhecendo essa história toda, eu estou muito esperançoso de que dessa vez não teremos anistia, não. Dessa vez a gente vai ter justiça. Isso... A grande vitória para a democracia brasileira não é uma vitória de, sabe, não é uma vitória de simplesmente escapar de um golpe de Estado. Tendo havido a tentativa de um golpe de Estado, e domingo foi isso, foi uma tentativa de golpe de Estado. Em tendo havido uma tentativa de golpe de Estado, nós investigarmos, encontrarmos os responsáveis, julgarmos e condenarmos. Essa é a mostra de uma democracia realmente forte. Eu estou com muita esperança de que aconteça. Luiz Ernesto Santos Horschut. Pedro, cresci ouvindo meu pai dizendo: o militar vai voltar e colocar ordem no Brasil. Mas era tido como doidinho, pois minha mãe sempre o censurava por conta da miséria que viviam e como a família prosperou com a redemocratização. Em 2013, meu professor de faculdade me disse que havia um movimento pró-ditadura e eu, sinceramente, achei insano, um bando de malucos apenas. 10 anos se passaram e estamos nesse estado apocalíptico. Minha mãe votando vestida de bandeira ao lado do meu pai, clamando por intervenção federal. A ameaça sempre esteve embaixo do nosso nariz e mesmo assim a deixamos crescer e nos sufocar. Coloquei um menino nesse mundão e temo pelo futuro dele. Nosso. Luiz, a gente tem esse aspecto na cultura política brasileira de... que de vez em quando a gente bate na porta dos quartéis e pede, nós como sociedade, né? E pedimos uma intervenção militar. Sempre dá errado, sempre termina em ditadura, as ditaduras terminam com crises econômicas. Eu acho que para a gente se livrar desse traço cultural que nós temos, primeiro é uma realização de uma coisa que você fala, que sua mãe percebeu e de alguma forma ela esqueceu. Porque acontece, as pessoas esquecem. A nova república enriqueceu muito o Brasil e enriqueceu de uma forma consolidada. Uma quantidade muito maior de pessoas, por mais que esteja dura a vida, foi alçada a classe média.
E a democracia entregou muita coisa, entende? Então, a gente precisa desse processo de julgamento. Os militares precisam ser responsabilizados pelos que fizeram. Eu acho que a chave é essa, para começarmos a eliminar essa cultura. Porque aí, quando você começa a perceber que é um crime e que você pode ser responsabilizado, né? Oscar Cabreabeira. Perdão, Oscar. Sou assinante do Meio, sinto-me orgulhoso com a independência da equipe. Obrigado por nos brindar com um jornalismo responsável e racional. Boa noite. Gabriela Leão. Pedro, fiz a assinatura anual do Meio, adorando receber as notícias diárias e a forma leve como as notícias tão pesadas são entregues. Obrigadas e parabéns a todo o time e parabéns pelos ótimos vídeos, muito esclarecedores. Gabriela, Oscar, através de vocês, eu queria agradecer pessoalmente muito a todos que fazem uma assinatura do Meio. É um baita de um voto de confiança. É um gás que vocês dão pra gente. Mesmo porque é uma aposta. É uma aposta no nosso trabalho. Isso dá gás. Isso paga nossos salários. Isso permite que a gente trabalhe e permite que a gente possa fazer mais coisas e crescer o Meio. Temos uma democracia, temos muito trabalho pela frente. Muito obrigado a vocês dois, a todos os assinantes.